seja muito bem-vindo, bem-vinda à live Além do Sintoma. E hoje vamos falar sobre além do sintoma da obesidade, que é uma das queixas que muitos pacientes chegam para a terapia com essa briga com a balança, com essa dificuldade de manter o peso. Meu nome é Emanuele, eu sou terapeuta e eu ajudo terapeutas a encontrarem a causa emocional raiz da queixa do paciente já na primeira sessão de atendimento. E nas quartas-feiras eu tô aqui com vocês para falar sobre um tema que chega muito no consultório, que os terapeutas às vezes não têm essa consciência e essa clareza de olhar realmente para qual que é a causa raiz da obesidade. Então hoje a gente vai olhar para além desse sintoma de obesidade. Se você está vendo essa live gravada, aproveita para deixar aí nos comentários o que você aprendeu, para talvez até marcar pessoas que precisam assistir isso também, né? Ter esse entendimento da causa emocional raiz da obesidade, que quem já está nesse dia a dia aí do processo terapêutico se depara muito, né? Tem muitas pessoas, inclusive, que fazem tratamentos específicos para tratar da obesidade. Então, se você conhece alguém, né, que teria que entender um pouco melhor sobre esse processo da obesidade, vou pedir para você usar o aviãozinho aí e direcionar para essa pessoa que você sente essa necessidade que também saiba. E se você é terapeuta e sente essa necessidade de olhar mais profundamente para essa causa raiz da obesidade, eu vou pedir para que você fique comigo até o final da live, porque a gente vai conversar sobre muitas coisas. Hoje eu escolhi trazer esse tema porque dentro do processo de atendimento terapêutico, muitos pacientes chegam com a briga na balança, né? Ou a briga com a balança. Estão sempre ali em conflito com a balança. Então, e esse olhar sobre a obesidade, sobre a gordura, sobre o excesso de peso, ele é um olhar que a gente precisa fazer desde as bases, desde as raízes emocionais. Porque as queixas que chegam no consultório normalmente são: já faz muito tempo que eu faço dietas, já faz muito tempo que eu acompanho com nutricionista, que eu faço atividade física, eu melhoro, mas depois eu volto a engordar. Eu chego a emagrecer, fico num peso que eu considero um peso adequado e depois eu volto a engordar, né? O efeito sanfona. Ou muitas vezes vem também a queixa do: eu não sei como eu consigo me sabotar tanto. Eu começo dieta, eu começo atividade física, mas quando eu vejo, eu tô comendo. Mas eu não como por uma necessidade fisiológica do meu corpo. Eu como compulsivamente, eu como emocionalmente, eu não consigo me controlar a nível de ingesta de alimentos. Às vezes também pessoas muito ansiosas, pessoas muito carentes afetivamente, que compensam ou aliviam a ansiedade ou a carência afetiva através do quê? Através da alimentação. E tudo isso vai gerando o quê, gente? Vai gerando esse processo de acumular gordura corporal. E esse acúmulo de gordura corporal, quando a gente olha para a psicossomática, a gordura ela também tem uma função dentro do corpo e dentro do organismo do nosso paciente. E nós, enquanto terapeutas, precisamos olhar para essa raiz. Qual que é o ganho secundário dessa gordura? Qual que é o ganho secundário dessa alimentação exagerada?
dessa compensação da carência, do estresse, da ansiedade através da alimentação. Por quê? Porque estatisticamente existem estudos que dizem que apenas 10% da população mundial, 10%, é biologicamente programado e preparado para ter o corpo ideal, né, ou a magreza ideal que a mídia, que as redes sociais, que essa cultura do corpo planta na nossa mente, né, ou planta na mente dos nossos pacientes desde muito pequenos, desde a nossa infância, desde a adolescência, né? Então, ser magro é sinônimo de beleza, ser magro é sinônimo de sucesso, ser magro, cada pessoa tem um conceito sobre magreza e sobre gordura. E essas crenças que vão sendo criadas no decorrer da nossa existência e da existência do nosso paciente, vai tornando emocionalmente a gordura ou a magreza como avaliações positivas ou negativas que a própria pessoa vai tendo de si. E aí vem autoestima baixa, vem autoconfiança baixa, vem tristeza, vem culpa, vem várias queixas, né? Várias outras emoções que, de verdade, a obesidade, ela é só um sintoma. A dificuldade de emagrecer ou a dificuldade de manter o peso é apenas um sintoma. Porque a causa real, a causa emocional da obesidade são outras e são inúmeras. Quando eu falo que apenas 10% da população geral ela está geneticamente programada para viver aquele padrão de magreza que a mídia solicita, a gente pode dizer que cerca de 80% das pessoas que fazem algum tratamento para emagrecer, dieta ou até mesmo, né, atividade física, enfim, para emagrecer, elas retomam o peso na média em 5 anos. E aí o que acontece? Essa pessoa que retoma o peso, ela já sente sentimento de fracasso, sentimento de frustração, a autoestima dela já não fica muito boa, às vezes fica muito ruim. E aí as pessoas já vêm com um sentimento, para nós terapeutas, elas já vêm com um sentimento do quê? De culpa, de cobrança, de fracasso, já vem com uma carga emocional muito grande. E aí é que entra o papel grande de nós enquanto terapeutas. Porque a pessoa, quando ela, em 5 anos, voltou a pesar o peso que ela tinha antes, né? Que ela tinha antes de fazer aquela dieta, ela tinha antes de fazer aquela atividade física regrada, porque, claro, é possível manter o peso, é possível manter aquele estado de magreza, porém precisa desse cuidado alimentar, precisa da alimentação, precisa mudar hábitos, mas o principal hábito que precisa ser mudado tem a ver com as nossas crenças, tem a ver com as bases, né? Com as raízes que levam a pessoa a comer em excesso, a pessoa a acumular gordura, a pessoa a ter dificuldade de eliminar peso, eliminar gordura ou até mesmo eliminar o líquido que fica retido no corpo de cada pessoa. Então, e o que eu percebo também, né, e aí depois no finalzinho da live eu deixo um espaço para vocês fazerem perguntas, o que eu percebo também é que, de modo geral, as pessoas que chegam com esse sentimento de
estou gorda, não consigo emagrecer, estou com dificuldade com o meu peso, com a minha imagem corporal, elas já chegam com um sentimento de fracasso. Chegam com um sentimento de que eu não sou capaz, de que eu não tenho valor. Por quê? Porque o óculos que elas estão usando é justamente o óculos do quê? Eu só sou boa, eu só me sinto boa se eu conseguir atingir a minha meta e manter a minha meta. De pesar X quilos, de ter, né, de entrar no manequim número tal. E aí, todo o restante da vida da pessoa acontece e a pessoa acaba começando a se olhar de uma maneira negativa, de uma maneira a retroalimentar um círculo vicioso. Terapeuta, normalmente quando o paciente chega com uma queixa de obesidade ou de dificuldade de emagrecimento, existe um círculo vicioso que está acontecendo com ele. Perceba, a pessoa não está se sentindo bem com o peso dela ou com a imagem corporal dela. Aí ela vai buscar o quê? Dietas, atividades físicas que deem o quê? Um resultado rápido. Então aquelas dietas restritivas, difíceis. E aí o que acontece? Quando ela se propõe a fazer uma dieta, quando ela se propõe a seguir uma rotina então de treinos e de dieta, e ela não consegue fazer isso, o lapso que acontece na dieta é interpretado por aquela pessoa como uma falha pessoal, como um sentimento de fracasso. E aí normalmente vem o quê? Vem um sentimento de culpa por ter comido, por ter se traído, por não ter cumprido a promessa que ela tinha feito com ela mesma. Logo após a culpa vem um processo de frustração, de punição, e aí o que acontece? O comer compulsivo de novo. Normalmente as pessoas que têm essa dificuldade, né, que chegam no consultório com essa queixa de dificuldade de perder peso, de manter peso, elas têm esse círculo vicioso da cobrança, da normalmente culpa, cobrança, frustração, punição e retorna tudo de novo os sintomas. Porém, uma das coisas que eu tenho percebido e estatisticamente também é em pesquisas validado, 70% das pessoas que estão acima do peso, não exatamente em obesidade, elas não sentem fome, elas sentem vontade de comer. E quando eu falo sobre vontade de comer, eu estou falando de um outro sintoma. O primeiro sintoma, primeira queixa é a obesidade. O segundo é eu não tenho fome, eu como porque eu tenho vontade de comer. E aí é que precisa ir para esse terceiro passo, esse terceiro estágio para entender o quê? Qual é o papel desse alimento na vida dessa pessoa? Qual é essa vontade de comer, esse alimento, ele supre o quê? Tem muitas pessoas quando falam, né, de comer compulsivo ou de compulsão alimentar, de não conseguir controlar a ingesta de alimentos, falam que a gente precisa entender qual que é a fome do paciente, qual que é o vazio que esse paciente está preenchendo dentro dele. Porque tem uma música do Titãs que fala: a gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. Então existe também essa crença de o alimento como uma representação de alívio, de prazer.
e esse alívio da dor e do sofrimento. Porque eu digo que o alimento é o prazer à mão. É fácil de eu pegar um alimento, colocar na minha boca e me alimentar e sentir prazer. Só que se a vida não tem prazer, como exatamente a pessoa vai conseguir manter o peso que ele quer ou ela quer, ou até mesmo ter a imagem corporal que ela gostaria de ter? Então, esse é um dos objetivos também, né? Então, sempre eu vou dizer para vocês, a obesidade, o comer compulsivo são sintomas, mas não são causas. Qual que é o significado, então, da comida para aquele cliente ou para aquele paciente que você está atendendo? A comida funciona como um preenchimento de vazio emocional? Ele é uma pessoa ou ela é uma pessoa, o teu paciente, o teu cliente é uma pessoa muito carente afetivamente e a comida ocupa esse espaço de abraço, de carinho? Pessoas que gostam muito de doce, o doce significa o quê? Um abraço, né? Então, mulherada aí às vezes que gosta de chocolate, né? O chocolate ele funciona como o quê? Como um abraço. Eu tô carente, eu tô precisando de um acolhimento. Então eu como um docinho, eu como um chocolate. E aí eu entrego para mim essa sensação de acolhimento. E o teu paciente, então é importante entender o que o teu paciente come mais. Ele gosta mais de comer doce, gosta mais de comer salgado. É importante entender esse espaço que o alimento tem dentro do teu paciente. Segundo, ele come para aliviar emocionalmente, ele está muito estressado, está muito ansioso, e aí ele come para conseguir trazer essa sensação de calma, de tranquilidade interna? Ou então, ele come como entendendo que a comida é uma companheira dele. Tem muitas e muitas pessoas que veem a comida efetivamente como uma oportunidade de companhia. Por quê? Porque foram criadas em ambientes em que a celebração, a demonstração de afeto, toda a conotação família estava vinculado a quê? Estava vinculado ao alimento. Então, muitas vezes a comida é uma companheira nos momentos de tristeza, nos momentos de solidão, nos momentos em que a pessoa precisa emocionalmente se sentir preenchida afetivamente. Tem muitas pessoas também, e esse é um termo que eu não sei se muitos de vocês conhecem, muitas pessoas têm o que a gente chama de fome espiritual. Porque sim, somos seres físicos, mentais, emocionais e espirituais. Então, pessoas que têm uma sensibilidade espiritual e que se sentem muito sobrecarregadas energeticamente ou desgastadas energeticamente, o que elas fazem? Elas se alimentam como uma forma de ter mais energia, só que essa energia não é física, essa energia é espiritual. E às vezes o que está faltando na realidade é uma conexão maior com a espiritualidade, é um ficar mais quietinho, mais quietinha consigo mesmo, é conectar com Deus, com o divino, né? Com a hierarquia, com a espiritualidade que a pessoa conhece. Então existem muitas pessoas que têm essa fome espiritual e que é necessário também olhar para isso. E existem muitas vezes que a comida também representa uma forma de punição e de autossabotagem. Pessoas que se propõem a fazer algo na sua vida, na sua história e não conseguem,
elas se propõem então a comer para ficar então maiores, mais cheinhas, e assim descumprem os seus próprios propósitos para esse processo do quê? De punição, de chicotinho, né? Como eu falo do autoflagelo. A comida funciona como um autoflagelo. Eu não fiz o que eu deveria fazer, eu não consegui cumprir aquilo que eu deveria cumprir, então eu vou me alimentar, eu vou comer para eu conseguir me sentir bem e também para eu conseguir, para eu não conseguir, na verdade, ser aquilo que eu quero ser. Se eu me proponho, então, a colocar, a perder, sei lá, X quilos, né? 10 quilos. E aí aconteceu alguma coisa errada no dia, qual que é a compensação que algumas pessoas fazem? Na comida. Mas por quê? Porque eu não fiz algo adequadamente no dia, então eu não tenho o direito de ter o corpo que eu quero, de pesar o peso que eu quero pesar, ou até mesmo de olhar no espelho e ver a minha autoimagem saudável, ver a minha autoimagem positiva. E aí entra também esse nosso olhar, enquanto terapeutas, para entender uma oportunidade do que é, qual que é a representação da comida para aquele paciente. E aqui eu vou citar para vocês 3 exemplos de casos que eu atendi e que depois eu vou contar para vocês quais são as causas, né? As causas emocionais raiz que levam à obesidade. Mas antes eu gostaria de compartilhar com vocês 3 exemplos de situações muito específicas que a queixa era a dificuldade de emagrecer ou a obesidade e que a causa, honestamente, era outra totalmente diferente da queixa que ela estava trazendo. Um caso que eu atendi era uma mulher, mas que já passava dos 40 anos, estava vivendo num relacionamento há bastante tempo, mas estava com dificuldade no relacionamento. E ela fazia um movimento de comer compulsivamente exatamente um pouco antes de ir se deitar. Ela dizia que o grande problema, ela chegou para mim com a queixa dizendo assim: Manoel, eu não consigo emagrecer. E o mais difícil para mim é o período da noite. À noite eu sento, janto com meu marido, com a minha família, mas quando meu marido vai deitar, eu simplesmente tenho uma fome alucinante, uma fome que eu não consigo controlar e eu não consigo entender por que isso acontece. Então eu gostaria que você me ajudasse. Quando veio essa queixa, eu fiquei pensando em várias possibilidades, né? Mas aí perguntei o que era especificamente que ela tinha, o que ela gostaria de comer exatamente naquele momento que o marido ia deitar. Ela falou: eu sinto muita vontade de comer macarrão. E eu faço um prato grande de macarrão e eu como macarrão. Sem eu me sentir cheia, eu não consigo ir deitar. Eu falei: entendi. O que você sente quando você come o macarrão? Eu sinto um prazer muito grande, eu me sinto cheia. E aí eu vou deitar. E quando meu marido me procura sexualmente, eu posso dizer para ele que eu não posso ter relação sexual porque eu comi demais, porque eu estou muito cheia. Então veja, a comida funcionava na verdade como uma fuga para ela, dela viver esse momento de intimidade, de viver a sexualidade com o seu próprio marido. Então a comida naquele momento funcionava como o quê? Como uma fuga. E ela estava tendo dificuldade no relacionamento já fazia algum tempo.
E quando eu fui olhando para trás, quando é que ela começou a engordar? Foi quando ela começou a ter dificuldade no relacionamento. E quando ela começou a ter dificuldade no relacionamento, foi quando ela começou então a ter essa necessidade de comer e de comer compulsivamente, principalmente antes de dormir. E esse foi um dos casos que me chamou muito a atenção, porque para conseguir ajudar ela a fazer o emagrecimento dela, eu precisei ajudar ela a falar, a expressar, a ajustar o próprio relacionamento. Caso contrário, nós não conseguiríamos o objetivo que ela tinha de emagrecer, de perder X quilos lá, que eu não lembro exatamente quantos quilos eram, né? Outro caso, tinha uma outra paciente, eu só vou pedir uma licencinha para vocês, gente, porque eu percebi que deu um barulho aqui, vou só ver o que é que deu barulho aqui. Minutinho, já me posiciono de volta aí para vocês. Deixa eu colocar de volta esse meu outro, estou com outro celular aqui. Pronto, resolvido. Outro exemplo, uma mulher também que ela tinha dificuldade de emagrecer, ela era obesa, assim, muito gordinha. Ela sentia muito desconforto por ser gordinha, mas ela sentia que ela não conseguia lidar com aquela situação. Ela não conseguia emagrecer. Por mais que ela tentasse ir em endócrino, fazia dietas, fazia atividade física e nada resolvia, assim. Ela perdia um pouquinho de peso e retomava o peso. Aí o que acontece? Quando eu fui perguntando sobre quando que começou esse sobrepeso, quando que começou essa obesidade, né? Qual que era a representação dela de gordura, o que ela tinha ouvido falar sobre ser gorda, ser magra. E aí ela me falou o seguinte: Emanuele, meu pai, ele sempre dizia que mulher gorda é mulher feia. Ou seja, o que ela me disse naquele momento? Ela me disse que ela era gorda, que ela não gostava disso, e que a crença do pai dela é que mulher gorda era mulher feia. E aí eu perguntei para ela: e por que você precisa ficar feia? Ela se colocou para trás e falou assim: mas eu não preciso ficar feia. Eu falei: pois é, mas você me trouxe essa fala de que teu pai lá na tua infância ele falava que mulher gorda era mulher feia. Na infância você não era gordinha. Na adolescência você começou a ficar gordinha. Por que você precisou lá na adolescência ficar feia? Ou seja, engordar para ficar feia. Aí ela me trouxe a informação de que na adolescência ela havia sido abusada sexualmente por um homem mais velho. E aí o que acontece? Qual que foi a conexão que o sistema dela fez? Ela era magrinha, ela, entre aspas, chamou a atenção daquele homem, né? Veja a percepção dela. Logo, ela foi abusada, ela foi desrespeitada. Então, qual que foi o automático do sistema? Se eu ficar gordinha, eu não vou chamar a atenção de ninguém. E eu não chamando a atenção da figura masculina, logo, eu não vou mais ser abusada ou não vou ser mais desrespeitada. E isso, gente, é uma coisa que acontece com muitas e muitas mulheres. Terapeutas, se vocês perceberem esse emagrecimento, essa dificuldade de emagrecimento, e se vocês forem perguntando para as mulheres, principalmente para as mulheres, se marido gosta de mulher
mais magrinho, mais gordinha, ou se pai, né, figura masculina e gosta de mulher mais gordinha ou mais magrinha, pode ser que a mulher esteja repetindo o padrão ou hipercorrigindo o padrão. Para quem é terapeuta FMR, vocês vão entender isto, né? Então, muitas vezes, se o pai gostava de mulher gordinha, a menina pode continuar gordinha lá na idade adulta. Para quê? Para ter esse olhar do pai. No caso, né, dessa minha paciente, ela permanecia gordinha para quê? Porque para ela ser magra era ter a atenção dos homens, era ter a atenção da figura masculina. Se ela fosse gordinha, ela não teria atenção. Então, a gordura ela funcionava como uma proteção para ela. E isso é algo que acontece corriqueiramente, gente, corriqueiramente, tanto com homens quanto com mulheres, tá? E o terceiro exemplo, que foi uma pessoa que tinha muita dificuldade de emagrecer, ela até emagrecia assim 1 ou 2 quilos e ela não conseguia manter aqueles 1 ou 2 quilos perdidos, né, eliminados, enfim, ela logo retomava. Quando eu perguntei sobre quando que ela começou a se perceber gordinha, com dificuldade de emagrecer, desde a infância dela. Desde a infância dela ela era gordinha, ela passava pelas brincadeiras de bullying na escola, porque a roliça, a balofa, a baleia, né, sofreu vários processos de bullying na escola. E aí quando a gente foi buscando então a raiz, buscando o entendimento do que é que tinha sido, né, qual que era o ganho secundário que ela tinha com essa gordura, veio uma crença. Ela é de origem italiana e a família dela tinha uma crença de que pessoa magra era pessoa pobre. Era a pessoa que faltava comida, faltava dinheiro, faltava várias e várias coisas. Então o que ela fazia? Sempre que ela emagrecia, ela acessava essa informação de que se ela emagrecesse, ela era pobre, ela tinha falta financeira. Então ela conseguia emagrecer um pouquinho, mas ela não conseguia manter. Porque dentro da crença dela, se ela ficasse magra, ela ficaria pobre. Para conseguir liberar essa informação, a gente fez então toda uma ressignificação das crenças, da linhagem, né? Terapeutas aí, vocês sabem que tem lá na apostila de técnicas, uma técnica de equilibrar o dar e receber da linhagem, né? Então, tive que ajudar essa pessoa a deixar para a linhagem o que era da linhagem e sim construir uma nova história e um novo corpo, um novo modelo, porque assim, para mim, né, que não tive essa história, para mim não faz sentido, mas para muitas e muitas pessoas a magreza significa pobreza. Olha aí, ó, a Suzana trazendo essa informação para nós, né? De que a avó dela dizia que pessoa magra era pessoa pobre, né? Então veja, é uma crença da avó, da bisavó, da tataravó, seja lá de quantas linhagens, né? Porque dependendo do tempo aí que essas pessoas viveram, né? O padrão estético ele foi mudando muito no decorrer do tempo. Teve uma época que magro era quem era escravo, quem era pedinte, né? Quem não tinha muita condição. Quem era gordinho? Eram os senhores feudais, eram as pessoas que viviam, que tinham realmente uma condição financeira melhor, né? Porém, nos tempos atuais,
não existe esse sinônimo, né, de gordura como abundância e de magreza como escassez, como pobreza. Mas existem muitas vezes uma lealdade de crença, de padrão, e que se nós não vamos olhar para a base, não vamos olhar para a raiz, a gente não vai conseguir ajudar. Muitos casos, inclusive, já teve várias situações também, não tinha me lembrado antes, mas agora me veio de citar para vocês também. Quem tem crença em vidas passadas, se, por exemplo, antepassados ou até mesmo em outras vidas, né, em outras existências, a pessoa passou fome ou morreu com fome, né, por falta de alimento, nessa vida ela precisa ser mais gordinha para conseguir dar conta de se sentir nutrida, porque sempre que emagrece vai olhar lá para vai sentir aquela mesma sensação lá do passado, né? Então veja, quando a gente olha simplesmente para o sintoma, dificuldade de emagrecer ou obesidade, né? Isso tudo parece muito simples. Então eu preciso trabalhar uma técnica, contratar aí um personal, uma nutricionista e tudo tá resolvido. E honestamente não é sobre isso, né? Esse talvez seja o jeito errado de tratar a obesidade. Fazer dieta, fazer atividade física faz parte do processo que ajuda no emagrecimento. Mas o emagrecimento e uma sensação de conforto com a imagem, com a própria imagem, com a autoimagem, passa muito por entender quais são as raízes, qual é a causa emocional raiz que está gerando aquela fome, qual que é a representação daquele alimento, qual que é a função da gordura no corpo daquela pessoa, no corpo daquele ser e no corpo daquela linhagem. Pessoas, né, que passaram fome, pais que passaram fome na infância, ou até mesmo mães que passaram fome durante a gravidez da criança, a criança nasce com aquela informação. Com aquela informação do quê? De falta. E aí tem que comer para preencher o quê? Aquela sensação de falta que faltou, na verdade, lá na vida intrauterina. Que faltou, na verdade, lá pro bisavô, pro avô, né? Para toda a linhagem anterior, para toda a galera que veio antes. Então, trabalhar na profundidade, né? Ter resultados profundos, ter resultados duradouros dentro de um processo de terapia é olhar para a causa emocional raiz. E eu fui falando várias, né? Já fui citando várias causas emocionais raiz para obesidade, mas agora eu queria trazer especificamente para vocês algumas, né? Então, uma das causas dessa obesidade ou dessa dificuldade, então, de emagrecer e manter esse peso mais baixo, digamos assim, ou essa autoimagem saudável. Se a pessoa passou por falta ou por escassez na infância, então se faltou comida na infância, ou se faltou comida gostosa na infância, porque às vezes é isso também. Se a mãe passou fome, se alguém da linhagem teve essa falta de comida, é muito importante investigar isso. Problemas com alimentação, a gente também precisa olhar para as mães. Porque qual que é a primeira pessoa que nutre uma criança? É a mamãe. Então, olhar para situações de amamentação, se a criança foi amamentada, se não foi amamentada, como que era essa amamentação, se a mamãe estava ali disponível para amamentar, se a mamãe estava olhando para a criança quando estava amamentando.
Caso contrário, existe uma falta que foi já sentida por essa criança logo nos primeiros diazinhos de vida. Então, essa sensação de falta necessariamente vai trazendo esse processo do quê? Esse processo de eu preciso comer muito. Fica aí essa crença, né? Fica esse registro emocional dentro do sistema dessa criança, dentro do sistema desse que depois vai se tornar adolescente, que depois vai se tornar adulto. Outras situações em que a gordura ela funciona como um processo de proteção. Então, diferentemente da crença de ser magro e ser pobre e de ser gordo e ser rico, né, que é uma representação um pouquinho mais antiga e normalmente de linhagem, a gordura ela sempre vai funcionar como uma proteção. Então, a comida ela vai representar prazer. A gordura, o sobrepeso, vai representar proteção. Em que casos? Pessoas que sofreram abuso sexual, elas necessariamente usam a gordura como uma proteção para se sentirem feias e para não terem o olhar do masculino. Pessoas com dificuldade no relacionamento afetivo sexual, normalmente o excesso de peso leva a uma autoestima baixa, leva a vergonha do seu próprio corpo. E aí elas fazem o quê? As pessoas de modo geral, eu não estou falando só de mulheres, falo de homens também. Pessoas com sobrepeso que estão em relacionamento muitas vezes utilizam a gordura como uma proteção e uma fuga para o parceiro ou a parceira, para não ter relação sexual com o parceiro ou com a parceira. Ou talvez situações externas. Por exemplo, mudou de emprego. Está muito sobrecarregado, muito sobrecarregada no emprego. Come para aliviar a ansiedade, come por carência e engorda por quê? Começa a aumentar a camadinha de gordura no corpo por quê? Porque precisa se sentir protegido, porque precisa se sentir maior para dar conta. A gordura ela está sempre vinculada a uma sensação de crescer, né? Então eu fico maior para quê? Para conseguir dar conta, maior para me sentir seguro, me sentir segura. Aqui eu vou trazer uma informação também, homens, mulheres, né? Que existem muitas mulheres também que gostam de fazer musculação para ficarem grandes, para ficarem bombados. Quanto maior a necessidade de ser grande fora, maior o medo e a insegurança e a desproteção dentro. Tanto musculação, né? Os homens então maiores, muitas vezes esse excesso de gordura, esse excesso de musculação, esse excesso de músculos são na verdade uma capa de proteção para quê? Uma capa de proteção justamente para essas inseguranças, esses medos, esses sentimentos de incapacidade. Então é fundamental que você, terapeuta, olhe para a causa daquela gordura, olhe para a causa raiz daquela sensação, daquele desconforto que aquele teu paciente está trazendo, tá? Tô vendo que tem muita gente que tá fazendo perguntinha aí para mim. Eu vou pedir para vocês usarem o pontinho de interrogação ali para vocês fazerem a pergunta ou me perguntarem depois, que aí eu vou respondendo para vocês, tá? Agora só vou terminar as causas aqui para ficar mais fácil, senão eu vou perdendo a minha linha de raciocínio aqui também, tá? São perguntas muito boas. Façam o favor de colocar depois ali para mim que eu respondo para vocês. Situações de bullying na infância também são causas emocionais raiz
da obesidade, do sobrepeso e da dificuldade de emagrecer. As pessoas gordinhas, gente, vocês podem perceber que existe um modelo mental de que o gordinho ele é querido, que ele é simpático, porque o gordinho normalmente ele usa a gordura como proteção. E aí, o que o gordinho na verdade tem muito medo? De ser rejeitado. O gordinho tem dificuldade de ter uma comunicação assertiva. O gordinho tem dificuldade de dizer não. O gordinho tem muita dificuldade de se posicionar. E aí, o que ele faz? Vai engolindo, né? Vai engolindo tudo aquilo que, na verdade, ele gostaria de falar, na verdade, ele gostaria de expressar, na verdade, ele gostaria, entre aspas, de vomitar, né? Mas ele não faz porque ele tem medo de se posicionar, ele tem medo de dizer não, ele tem medo verdadeiramente de ser rejeitado ou rejeitada, então ele fica quietinho e come. E aí usa a máscara do querido, do simpático, do legal, do disponível. Então pessoas gordinhas normalmente têm essa característica. Já você vai observar pessoas mais magras, são pessoas que têm o quê? Que falam mais, que dizem o que pensam, que não ficam guardando para elas nada, né? Às vezes são até impulsivos nas comunicações. O gordinho tem muito essa coisa, essa sensação de rejeição, de necessidade de ser aceito, amado, acolhido. Então ele vai guardando tudo para ele e vai combinando com a gordura para ela funcionar como uma proteção total, assim, dessa sensação de insegurança. Pessoa gordinha também, e as pessoas normalmente que têm obesidade ou sobrepeso são pessoas que têm pouco prazer na vida, que sentem a vida triste, a vida vazia, a vida sem sentido. E aí o único prazer ou um dos maiores prazeres é o quê? Se sentar à mesa, comer coisas boas, comer coisas gostosas. Por quê? Sim, é fácil. Eu pego na mão. O prazer tá aqui na minha mão. Então o que eu faço? Eu tô frustrada, eu tô triste, eu tô com desconforto? O que eu vou fazer? O que é mais rápido? É mais fácil a pessoa olhar para as raízes emocionais delas, para as carências afetivas, para as dificuldades de relacionamento? Ou é mais fácil pegar um pote de sorvete e comer de colher enquanto assiste série, enquanto assiste Netflix? Muitas vezes a fuga acaba sendo essa. É o prazer à mão. A gente brinca que é como se a pessoa tivesse um orgasmo pela boca, né? Porque aí eu não tenho prazer na vida, então eu realmente não consigo me sentir bem, aí eu vou comer para conseguir dar essa sensação de prazer, de alívio, de coisa boa dentro de mim. Então as principais causas, raízes desse processo de obesidade são essas. Situações de infância, o relacionamento com a mãe, né? A primeira nutrição, essas situações de sexualidade, de abuso sexual, né? A comida ela funciona como prazer e a gordura sempre vai funcionar como um processo de proteção. E aí, depois que você consegue encontrar a causa emocional raiz da queixa do teu paciente, seja da dificuldade de emagrecer, seja da obesidade, seja do ganho secundário que aquela pessoa tem com aquela obesidade, né, com aquela gordura, então com aquela capa de proteção, aí sim se trabalha a ressignificação e se trabalha a reprogramação mental. Dentro do método Ressignifique, é dessa maneira que a gente conduz todo esse processo. Então eu vi que tem bastante alunas aqui da formação do método Ressignifique.
Vocês sabem que lá no método Ressignifique tem um mapa mental específico para que vocês consigam identificar todas as possíveis causas raízes da obesidade, da dificuldade de emagrecimento, e lá nos módulos finais tem também um protocolo para vocês trabalharem especificamente uma pessoa que chega com a queixa de dificuldade de emagrecimento. E isso vai fazendo com que, porque muitas pessoas elas chegam, né, dentro do método a gente fala sobre o balão intragástrico imaginário, né, trabalhar através dessa ferramenta. Mas se a gente simplesmente colocar o balão intragástrico imaginário, vai resolver, porque a raiz não vai ser transformada. Então a gente ressignifica desde a raiz, reprograma desde a raiz. E aí sim pode usar o balão como uma oportunidade do quê? De ampliar o resultado, de melhorar, de tornar mais rápido o resultado. E isso é transformador. Isso gera resultado profundo, isso gera resultado transformador. Né? Agora sim, agora eu quero que vocês façam umas perguntinhas para mim, que eu vou responder todas as perguntas para vocês, tá? Olha só, hoje eu consegui passar todo o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês em menos de 1 hora. Pergunta: eu era magra até os meus 30 anos. Depois que meus filhos cresceram, comecei a engordar e não consigo mais emagrecer, deve ser, né? Então, nesse caso, Neuza, a gente precisa entender o que aconteceu com você aos 30 anos de idade, né? Aos 30 anos de idade, deve ter acontecido algo que você se sentiu desprotegida, que você sentiu sem prazer, que você sentiu alguma falta, e aí você começou a engordar como uma forma de se proteger, como uma forma de fugir, ou até mesmo você acessou alguma informação lá da tua infância, né? Quando os teus filhos chegaram a uma determinada idade da tua infância, precisa olhar para qual que é essa causa raiz, tá? Precisa olhar para essa tua causa emocional raiz. Com certeza isso vai te ajudar bastante a se autorizar, porque você tem algum ganho secundário. Existe um ganho secundário com essa gordura, seja proteção, seja fuga, algo existe, e o engordar é só a chamada de atenção para você mergulhar e olhar para a raiz. Essa é a verdade, tá? A criança gordinha que quer emagrecer também não está bem emocionalmente? Sim, necessariamente. A criança gordinha, ela está usando o alimento como uma forma de preenchimento. E aí, as terapeutas do método sabem, e é um padrão, né? Principalmente energético e espiritual, as crianças até os 7 anos e meio, elas estão bastante vinculadas ao campo emocional e espiritual da mãe. Então, às vezes a criança está trazendo um sintoma, está trazendo uma dificuldade da menininha da mãe, e aí ela está gordinha porque emocionalmente ela está representando algo da mãe. E a partir dos 7 anos e meio até os 14 anos, a criança, adolescente aí, né, pré-adolescente, estão vinculados ao campo emocional e energético do pai. Então, às vezes, se a obesidade acontece nesse período, é sim uma oportunidade de olhar para o menininho, então para a criança interior do pai, porque às vezes também existe essa dificuldade, né? Às vezes a criança não quer falar algumas coisas, então ela come. Às vezes a criança está triste, não sente prazer, sente muito tédio,
aí ela usa a comida como uma fonte de prazer e tem dificuldade de emagrecer justamente porque a comida é fonte de prazer. E na maioria das vezes é carência afetiva, tá? Então, cada caso é um caso, eu não consigo dar uma direção ou uma resposta exata, né? A gente precisaria entender o funcionamento da família, precisaria entender o funcionamento daquela criança, tudo isso que eu falei, né? Qual que é o significado do alimento para a criança? Qual que é o significado? Como é que foi a amamentação? Como é que foram esses dos 0 até os 2 anos dessa criança com essa mãe? Se ela se sentiu nutrida, não se sentiu nutrida? Então precisa olhar para tudo isso. Isso vai dando sempre esse caminho mais fácil assim. E para a criança funciona do mesmo jeito. Você identifica a causa raiz, ressignifica e reprograma. No caso de ser problema, os pais serem os problemas, né? Tipo, a criança tá repetindo um padrão do pai e da mãe. Se o pai e a mãe sentirem, né, que estão disponíveis, estão dispostas, digamos assim, a fazer terapia, a gente resolve com o papai e com a mamãe, tá? Então é super importante. Olha aqui um relato da Rosane. Eu sofri abuso e sou gorda. Gosto de me sentir invisível, não gosto de ser notado. É isso. Situações de abuso, precisa trabalhar primeiro o abuso para depois trabalhar o emagrecimento, né? A Rosane, por exemplo, se ela quiser emagrecer, ela vai precisar olhar para esse abuso, ressignificar esse abuso, para daí então a gente poder trabalhar com emagrecimento com ela. Tá? Isso é bem, bem importante, Rosane, que legal você poder compartilhar com a gente. E aquelas pessoas que só engordam a barriga? Boa pergunta, Liliane, boa pergunta. A barriga, principalmente essa parte, né, a parte frontal, a barriguinha que todo mundo, né, ou pelo menos a maioria das pessoas tem dificuldade de lidar. A barriga, ela é uma representação, pessoas que só engordam a barriga, inconscientemente são pessoas que não conseguem realizar seus próprios sonhos, que deixam os seus sonhos guardados. E aí é como se ela quisesse andar para frente, né? Como se ela quisesse realizar os seus sonhos, seus objetivos, suas metas, mas ela não consegue. E aí o que ela faz? Inconscientemente ela vai indo para frente através da barriga, né? Então os homens aí que tem barriguinha, né? Ou mulheres que tem barriguinha aí mais saliente, dá uma olhadinha para os sonhos, para os projetos, para os objetivos de vida que talvez não tenham sido cumpridos, porque isso vai dizer muito do como você vai sentir efetivamente o teu abdômen, né? Então, pessoas que têm abdômen trincado são pessoas que estão vivendo seu sonho, seu objetivo, sua vida de maneira saudável e positiva, tá? Que mais? Ana Reis. Minha mãe grávida de mim passou vontade. Lembrei aqui que a avó paterna dizia: magra sinal de doente. Não mamei na minha mãe, né? Então veja, ó. Olha a representação de magreza. Magro é igual a doente. Então a pessoa consegue ser magra se ela tem essa dificuldade, se ela tem essa crença, ela vai ter dificuldade, né? E o fato de não ter sido amamentada, às vezes pode gerar essa necessidade de comer, pode gerar esses processos de compulsão alimentar, normalmente estão vinculados a esse tipo de processo, tá? Normalmente estão vinculados, tá?
Carla, tenho obesidade desde criança, mas não lembro de abuso. Não fui amamentada e emagreço, mas logo engordo. Carla, provavelmente a gordura funcione para você como uma proteção. Tem que entender do que essa gordura te protege, tá? Tem que entender isso, porque isso vai virar a chave para você conseguir emagrecer e ter o corpo que você gostaria de ter. É bem importante olhar para isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. Estael, me encaixo em algumas possíveis raízes. É isso aí, Estael. Normalmente a gente tem mais do que uma raiz que a gente se encaixa, né? E aí dentro do método você pode trabalhar para ressignificar, bem tranquilo. Ele, engordei 30 quilos por conta de uma depressão que luto há 5 anos. Não tenho nem mais espelho em casa. Ele, né? Tristeza. Eu vi que a Eunice também falou sobre tristeza aqui, ó. Tristeza engorda, pois tem uma tristeza, não vejo alegria. Já pensei em carência afetiva, porém fazendo o curso não estou vendo resultados. É que assim, ó, quando você trabalha com a tristeza, você precisa trabalhar a raiz da tristeza. É lá na infância, é lá na adolescência, né? Então precisa trabalhar isso desde a base, desde a raiz, né? A depressão de hoje, ela é uma consequência de uma tristeza, de uma mágoa, de uma raiva ou de uma culpa que foi vivida lá no passado. Então, o que é depressão? É falta de prazer, é falta de alegria na vida. Então, quando você, por exemplo, aqui a Eli, né? Ela fala que ela engordou 30 quilos por conta de uma depressão. Provavelmente o que está funcionando, né? O que o alimento está funcionando? Ele está funcionando como prazer, como alegria, como um sentimento, como uma sensação boa, né? E pode estar funcionando também ele como um processo de culpa e de punição. Então essas duas situações podem estar acontecendo com você. Mas aí o que precisa ver? Precisa ver qual que é a causa dessa tua depressão. Porque aí na depressão, na causa da depressão, a gente consegue trabalhar a ressignificação e a reprogramação. No caso da Eunice, tristeza engorda, né? Talvez a comida funcione como prazer, funcione como alegria, funcione como algo bom, algo positivo para você. Então, por isso que vai funcionar, a comida funciona como um alívio, como um sentimento gostoso, né? Pode ser carência, sim. Pode ser que a tua criança interior não conseguiu se sentir nutrida pela mãe, pode ser que a tua criança interior não conseguiu se sentir amamentada, olhada, cuidada, né? Então também precisa olhar para a tua raiz, Eunice. Também precisa, né? Se você fizer a parte lá da criança interior, trabalhe mais a criança interior, olhe para as faltas da tua criança interior. E se você não está conseguindo encontrar sozinha qual que é a causa, né? Qual que é a raiz, a gente tem as colegas que são terapeutas, tem terapeuta ouro, tem terapeuta prata lá na comunidade, né? Então você pode pedir atendimento, pode trocar atendimento com as colegas ou pode marcar inclusive atendimento com as terapeutas. Vi que tem várias ouro aqui, tem várias pratas aqui, né? Justamente por causa disso, porque a gente às vezes não consegue olhar sozinha. E tá tudo bem de a gente não conseguir olhar sozinha, né? O importante é que a gente se autorize a ir olhando cada vez mais profundo, cada vez mais saudável para dentro de si, né?
Você falou da gordura na barriga e gordura nas costas. As costas, elas falam muito sobre sentimento de apoio, se sentir apoiada, se sentir ancorada, né, pela família, pelos amigos. A coluna tem a ver muito com um sentimento de apoio, né? Eu não estou sozinha. Então, se você tem gordura nas costas, é porque você está se sentindo com pouco apoio. E quando você está se sentindo com pouco apoio, a gordura funciona como o quê? Como uma proteção a mais, como uma sensação de eu estou me apoiando através do quê? Através da gordurinha que eu vou deixando guardadinha ali nas minhas costas, né? E a gordura da frente da barriga está muito, muito, muito vinculada à não realização de sonhos. Rosângela, tenho 9 hérnias de disco na coluna e não consigo emagrecer. Tem causa emocional para hérnia de disco? Tem sim, Rosângela. Porque assim, ó, a hérnia de disco, ela tá vinculada à coluna, né? Tá vinculada ao alinhamento, a você ter esse alinhamento, assim, né? Se a gente for pensar, é um alinhamento. Então, o que acontece? Quando você se sente sem proteção, porque daí teria que saber quais são os locais especificamente que as hérnias de disco aconteceram, né? Porque o que acontece? Os deslocamentos das hérnias são o quê? São os desalinhamentos emocionais que você foi vivendo, que você foi passando, mas normalmente tem a ver também com esse sentimento de não se sentir apoiada, de não se sentir protegida, de não se sentir cuidada, né? De se sentir sempre sozinha. E aí a hérnia surge como um crescimento, é como se quisesse compensar aquele desalinhamento e quisesse então fazer esse alinhamento. E aí é claro, né? Como você, entre aspas, daí não conseguiu alinhar, digamos assim, aí vem a gordura como o quê? Como uma proteção, como uma sensação do quê? Eu tô muito frágil, então eu preciso ficar maior para conseguir dar conta de tudo isso que está acontecendo. Então é por isso que é difícil, entre aspas, nesse momento emagrecer, né? Mas aí precisa olhar mais especificamente para tudo isso que tá acontecendo lá dentro de vocês, tá? O foco hoje é trabalhar, falarmos sobre obesidade, né? Então, eu não vou entrar muito, eu vi que teve pessoas que pediram sobre fibromialgia também, então vai ter lives para isso, né? Hoje eu tô realmente olhando mais, dando esse olhar para a obesidade, para a gordura, para a dificuldade de emagrecer, né? A Renata, nossa terapeuta prata, fala um pouquinho mais sobre o pós do balão intragástrico. Bom, Renata, o pós do balão intragástrico, lá depois que a gente faz, né, a técnica toda, você precisa trabalhar processos regressivos com a pessoa. Se você percebe que não está dando o resultado que você gostaria, se a pessoa não está avançando, né, no balão intragástrico, é importante fazer o quê? É importante trabalhar regressivamente. O que impede ela de emagrecer? Qual que é o ganho que ela tem sendo gordinha? O que funciona, né? Às vezes precisa fazer uma nova causa raiz. Precisa olhar de novo para a causa raiz, né? Porque esse movimento precisa ser olhado. Por que ela está sabotando? Ela está num processo de autossabotagem? Ela está num processo de não autorização? Está num processo de não merecimento? Né? Então precisa dar uma olhada para isso. Mas o pós-balão intragástrico é justamente esse olhar mais profundo, né? Vai para regressiva, vai trabalhando com mais profundidade aquilo que a pessoa está trazendo na outra sessão, no outro atendimento, enfim, tá?
Espero ter contribuído para vocês, né, para esse olhar terapêutico aí para a obesidade. É sempre, gente, o tratamento da obesidade, quando chegam pacientes, né, com queixas de obesidade, com dificuldade de emagrecimento, a minha sugestão é sempre que a gente possa ter sim um nutri, que a gente possa ter sim um acompanhamento também de uma pessoa da educação física, né, um personal, enfim, porque é sempre um trabalho multidisciplinar. Só que se a gente não olhar para a causa emocional raiz, sinto muito, essa pessoa vai fazer atividade física, essa pessoa vai cuidar da alimentação dela, mas se ela não trabalhou a raiz dela, daqui 5 anos ela vai estar com o mesmo peso ou às vezes mais peso ainda. Então precisa olhar para a causa emocional raiz. Então, não desconsiderando o trabalho de ninguém. Eu sou uma pessoa que tenho educador físico, tenho nutri que me acompanha. Isso tudo faz parte, verdadeiramente faz parte, mas nós terapeutas temos um papel fundamental nessa manutenção do emagrecimento. Né? Isso que a Liliane, ela colocou gratidão, ali eu me lembrei dela falando, né? Porque a pessoa tem dificuldade com a barriguinha dela, com a barriguinha grande dela. Se a gente não ajudar essa pessoa a olhar para os sonhos dela, olhar para os objetivos que ela não realizou, ela não vai perder essa barriga. E isso eu tô falando de psicossomática, entende? E isso eu tô falando de profissionais que às vezes ficam só lá fazendo abdominal, né? Sugerindo abdominal. O abdominal vai fortalecer a musculatura. Mas o que é que vai tirar a camadinha de gordura? A pessoa conseguir se sentir realizando aquilo que ela veio realizar nesse planetinha, né? Que é essa missão que a pessoa precisa, esse sonho que ela precisa realmente olhar para dentro dela e vivenciar. Beijo gigante no coração de cada um de vocês. Agradeço, Estael antes falou que gostou de me ver de verde, né? Eu tô aí usando algumas cores diferentes porque a gente também pode mudar de dentro para fora e de fora para dentro.